Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhores senadores e senadoras, a assistência, aqueles que estão nas galerias, bem-vindo, nas redes sociais. Senhor presidente, essa proposta de PEC, é de Vossa Excelência. Senador Efraim, Vossa Excelência é o relator. Nós já debatemos a exaustão essa questão. Começo afirmando que só quem tem um filho drogado sabe a dor de uma lágrima. Quando a pessoa se refere às mães, quando organizações tomam posição pela legalização de drogas, eles nunca conviveram com a lágrima quente, senadora Damares, de quem chora nas madrugadas por um filho que não voltou, ou por um filho que não vai voltar. E aí eu posso me dirigir às mães, com a autoridade de que mais de 40 anos da minha vida, tirando pessoas da rua. Aqui eu não estou falando de legislação, eu não estou falando nada de legislação, eu estou falando de vida. Só vai ser preso as pessoas que têm pele escura, que são pobres, desempregadas. Não. Realmente no Brasil, religiosos também, rezando o terço na rua, orando, foram presos no dia 8. E alguns pegando 17 anos de cadeia. Dizia aqui o senador Fabiano Contarato que tem duas justiças no Brasil, uma para pobre e outra para ricos, para abastados, para políticos corruptos. É verdade, eu tenho que concordar, porque os bandidos da Lava Jato, aqueles que roubaram o Brasil, estão soltos. Os irmãos batistas estão soltos e estão aí já desfrutando das benécias desse regime comunista que nós estamos vivendo. Os bandidos que roubaram o Brasil da OAS, da Queiroz Galvão, os delatores estão na rua. Agora o Moro, que os denunciou, está prestes a ser cassado. Mamãe, me acorde! Me acorde! Não é hora de brincar. Ah, vamos criminalizar um menino com 100 gramas de maconha. Esse menino comprou aonde, pelo amor de Deus? Na banca de revista? No supermercado? Não! Ele comprou na mão do traficante. Mas traficante aqui vai solto. O traficante, ele tem a situação melhor do que a do usuário, porque ele vai preso e os bens dele são devolvidos. E tem outra coisa, é a casta, senador Efraim, de traficante é a casta mais privilegiada da nação. Sabe por quê, senador? Porque ele tem 20 advogados, senadora Damares, tem 15 advogados e paga com dinheiro sujo de sangue. Ele paga advogado com dinheiro que não declarou a origem, que não recolheu o imposto. Esse está impune. E quando é preso, quando é pego, infelizmente, eu quero concordar de novo. Nesse segundo tipo de justiça, logo em seguida, tem um corajoso ministro, tem um corajoso juiz, que arruma uma filigrana jurídica, ou na verdade não é nem filigrana jurídica, é porque eles perderam de fato a compostura jurídica e toma atitudes que não é nada mais, nada menos do que striptease jurídico, moral, em praça pública. Esse menino, essa criança, esse inocente que foi pego com 500 gramas de maconha, e aí o policial que põe a vida em risco por 2 salários mínimos, que se atirar vai pagar a bala que atirou.
com filhos em casa, paga aluguel, são desmoralizados. E se põe a mão, e se for um homem travestido de criança, um homem com 17 anos, que já estuprou, matou, sequestrou, mas ele é uma criança, não sabe o que está fazendo, é vítima da sociedade. Mas uma criança com 12 anos pode mudar de sexo sem autorização dos pais. O Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Saúde, diz sobre a hormonização de criança a partir de 14 anos de idade. Que país que nós estamos vivendo? Que país que nós estamos vivendo? Nós temos que denunciar. Agora o sujeito enche a cabeça de maconha, assalta a sua loja. Só era um menino. Aí o ministro da Justiça, Lewandowski, o outro também, quando era ministro da Justiça: precisamos humanizar os pequenos crimes. Sabe o que é pequeno crime? É o cara entrar na sua casa, meu senhor. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ele entra na sua casa, olha para mim, e pega a televisão que você comprou em 24 vezes e leva embora. É um pequeno crime, diz o ministro. Ele entra na sua casa, rouba a bicicleta do seu filho, ou rouba o seu carro que você comprou em 60 vezes. Quando terminar de pagar o carro, ele já não vale mais nada, ou nem terminou de pagar, e ele já é um carro velho. Mas é um pequeno crime. Vamos perdoar. Mas não entendo essa proposta para quem está acostumado a perdoar grandes crimes. Vivem nababescamente. Os assaltantes que assaltaram o Brasil, quando o sujeito desvia dinheiro público, ele destruiu uma creche. É a creche que poderia ter sido. Quando ele desvia dinheiro público, é o colégio, é a escola que poderia ter sido. Quando ele desvia dinheiro público, é dinheiro que poderia ir para a instituição que cuida de gente portadora de câncer, deficiência, mas foi desviado para viver nababescamente, andar em primeira classe, navio 5 estrelas, hotéis 5 estrelas, cruzeiros. Eles vivem nababescamente. Eles têm muita fazenda, eles acumulam muita riqueza sem nunca ter trabalhado. Nunca ter trabalhado. A vida inteira tiveram mandato, mas estão soltos. Os irmãos Batista estão soltos, mudaram o nome da empresa. O Odebrecht também já tem outro nome, mudaram de nome. É só pegar a lista da Odebrecht. Vem com nome e apelido, pelo amor de Deus. O cara é preso com dólar na cueca, porra. Sem problema. Tem justiça para isso. E aí eles formam entendimento que o ministro não pode se julgar impedido. Não pode se julgar impedido de julgar uma causa quando o advogado for parente. Mamãe, me acorde, acabou tudo. Acabou tudo. E se o cara estiver muito enrolado, é só contratar um escritório bem próximo. Está tudo resolvido. Se dirigir a uma mãe, a um pai que tem um filho drogado, que foi enredado na escola por alguém que está a serviço do tráfico, que começa com um prazer, com uma alegria, como uma patota na praça, alguém que foi enredado pelas drogas para fazer parte da turma, ou alguém de boa índole, de bom caráter, mas passa no vestibular, enquanto a mãe faz uma missa de ação de graças ou um culto de ação de graças, ela não imagina que 5 meses depois esse filho vai voltar de cabelo vermelho e drogado, com a camisa de Che Guevara, revolucionário. Eu estou falando com a autoridade de quem abraça, de quem põe dentro de casa. Eu tenho uma filha que vai fazer 40 anos. Quando ela nasceu, senador, eu já tinha drogado em casa. Eu já tinha colchonetes com drogados dormindo na sala de casa. E tem drogados que foram presos. Hoje, não se dá nem oportunidade para o juiz, porque o juiz não tem nada na manga. Se ele não cumprir nada dessas restrições que fala na lei, o juiz está desmoralizado, senadora Damares, porque ele não pode fazer mais nada. E ainda querer pregar isso. Agora veja, encerro num minuto, senhor presidente. O ministro, presidente do Supremo hoje, ministro Barroso, quando na ocasião da votação da legalização da maconha,
que depois eles deram um breque. Ele tinha pouco tempo, eu me lembro. Ele era o advogado da Marcha da Maconha, hoje ele é presidente do Supremo. O advogado da Marcha da Maconha e das ONGs abortistas, financiadas por Jorge Soros. Jorge Soros é o milionário que pode mexer no judiciário e na vida do Brasil e no parlamento. Aliás, Jorge Soros tem livros que o prefácio são de autoridades brasileiras. Não force a minha barra. Ele pode. O Elon Musk é só um rapaz mimado, rico, que quer se meter nas coisas do Brasil. Me acorde, mamãe. Então, sabe qual foi o voto, a justificativa de Barroso? Foi a seguinte, senador Cajuru, justificativa dele. Se um brasileiro pode tomar um porre após o trabalho à noite, lembra, senadora Damares? Vossa Excelência hoje é Vossa Excelência, mas era minha assessora, levou na minha mesa a justificativa dele. Ele pode tomar um porre e dormir bêbado. Assim... Encerro. Assim como ele pode, depois do trabalho, chegando em casa, tomar um porre e dormir de porre, ele também pode fumar um baseado e dormir com um baseado na cabeça. Não se sentiu, não se julgou impedido. Ele que era o advogado da Marcha da Maconha. E hoje o ministro não se julga impedido de nada. As decisões são monocráticas, é doído para essa casa. O Brasil está cobrando dessa casa, nos chamando de CC3, Casa dos Calados Coniventes. Eu não vou me calar, não me deixarei jogar nessa vala, porque vou abrir minha boca o tempo inteiro para defender aquilo que eu acredito e que a população brasileira espera.